Vamos estudar o livro Senhor que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. No capítulo 13, a ocupação dos espíritos na dimensão espiritual, o vasto continente. No item 494 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte questão: o espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Então veja que o espírito guardião, o anjo protetor, por vezes ele acompanha o seu protegido por várias existências, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. E, eventualmente, quando eles se ausentam, são substituídos e retornam, assim que terminada qualquer atividade fora do contexto. A ocupação dos espíritos no mundo espiritual é semelhante à ocupação dos homens na terra. Veja a afirmação do Espírito Irmão José sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual. Diz que a ocupação deles é semelhante à ocupação dos homens na terra. Significa que tem diversas atividades, diversas funções, diversas missões, estão sempre ocupados e têm nas mais variadas atividades a continuidade da vida. Da mesma maneira como estamos habituados no mundo presente, no mundo onde vivemos, os espíritos também continuam no mesmo ritmo no mundo espiritual, apenas alteram ou se transferem de dimensão aqui do mundo material para o mundo espiritual. O mundo espiritual não é uma dimensão sobrenatural, na qual os espíritos estejam isentos de atividades ou deveres a cumprir. Essa situação que muitas correntes religiosas afirmam, morreu, acabou, ou morreu, descansou, isso é uma afirmação que não tem fundamento, porque de fato, no mundo espiritual, as atividades continuam. O espírito, ele prossegue na sua caminhada, evoluindo em diversos aspectos, como acontece nos grupos encarnados, quando muitos de seus integrantes são chamados em algum momento por contingência de suas próprias aspirações evolutivas. Os desencarnados nem sempre podem manter-se ligados àqueles que estiveram estreitamente vinculados por laços consanguíneos ou afetivos. Veja que aqui na Terra é mais fácil, não é, que os encarnados se mantenham integrados ao grupo a que pertencem. E contudo, no mundo espiritual, diz aqui que os desencarnados, ou seja, os espíritos, eventualmente podem ficar bastante distanciados dos seus elementos consanguíneos ou afetivos. A dimensão espiritual é um vasto continente e o espírito interessado em se aperfeiçoar após a morte do corpo se depara com inúmeras oportunidades de aprendizado. Veja que no mundo espiritual, portanto, de acordo com essa afirmação, os espíritos permanecem vinculados a tarefas das próprias escolhas, procuram aperfeiçoar, evoluir e crescer. Consta num dos livros do Carlos Bacelli, orientado pelo espírito Inácio Ferreira,
que um auxiliar dele no mundo espiritual, ele estudou medicina e se formou, começando a trabalhar no mundo espiritual como médico psiquiatra. Ele estudou medicina e se formou. Da mesma maneira, uma das colaboradoras da cozinha do hospital psiquiátrico, onde o Inácio Ferreira prossegue concedendo os seus préstimos, o filho da cozinheira, no mundo espiritual, estava estudando direito, imaginando formar-se um bom advogado. Portanto, veja que na dimensão espiritual, o espírito interessado em se aperfeiçoar se depara com inúmeras oportunidades de aprendizado. Veja que não conseguiu estudar uma determinada matéria aqui na Terra, o espírito pode escolher a matéria e estudar no mundo espiritual. Os que não regressam ao planeta, tornando ao convívio mais próximo com os que possuem compromisso, costuma se matricular em escolas que lhes absorvem a atenção integral. Quando não, com o intuito de recuperar o tempo perdido, se concentram em determinadas tarefas que lhes exigem quase total devotamento. Bom, de fato, muitos continuam no mundo espiritual, porém estão assim bastante endividados com determinadas tarefas aqui na Terra. Daí escolhem retornar para a vida carnal e procuram quitar os seus débitos, cumprindo adequadamente seus deveres, trabalhando, estudando, devotando. Outros, que também cabe a cada um segundo suas escolhas, preferem permanecer no mundo espiritual e continuam estudando, trabalhando e dedicando intensivamente no aproveitamento do tempo. Quanto mais o espírito se eleva, mais ele é requisitado pela própria consciência, no sentido de cooperar com Deus no aperfeiçoamento de sua obra, e, portanto, mais se ocupa e mais trabalha. Veja que dá a impressão que quanto mais a pessoa melhora a posição no campo evolutivo, parece que ele fica desocupado, folgado ou estacionado. Mas isso não é verdade. Quanto mais se eleva, mais é requisitado pela própria consciência no sentido de cooperar com Deus. Portanto, é o que ocorre, inclusive aqui na Terra. Quanto mais a pessoa é aperfeiçoada e mais ocupada, mais ela é requisitada para outras atividades. E quando uma pessoa está desempregada, desocupada, que tem bastante tempo, praticamente quase nunca é lembrada pelos outros. Por isso, quando você tiver alguma coisa urgente para ser executada, peça para uma pessoa muito ocupada. Porque se você pedir para uma pessoa desocupada, ela não faz. Ela vai enrolando e deixa passar e não faz. Então é o que ocorre aqui. Quanto mais o espírito se eleva, mais ele é requisitado pela própria consciência a se empenhar e colabora com Deus no aperfeiçoamento de sua obra. O que quer dizer aperfeiçoamento da obra de Deus? É conduzir no caminho da evolução, no caminho do progresso, os filhos de Deus, os espíritos, notadamente encarnados ou desencarnados, para que se aperfeiçoem, para que evoluam
no caminho do progresso. Então, os mais evoluídos, notadamente, sempre devem colaborar com Deus para o aperfeiçoamento dos menos favorecidos. Daí o motivo de certos espíritos nem sempre estarem disponíveis ao intercâmbio mediúnico. Não é? Veja que nas sessões espíritas, quando eventualmente um parente quer saber da posição do desencarnado e faz a invocação, porque a requisição da presença para obter informações ou intercâmbio de conhecimentos. Mas é possível que aquele espírito esteja muito ocupado ou então distante e impossibilitado de comparecer e atender aquele pedido. Por exemplo, são indiretamente evocados por aqueles que desejam obter suas notícias através de um medianeiro. Ocorre que quando se solicita a presença ou a comunicação de um espírito e ele não possa comparecer porque está muito ocupado ou muito distante, ou não tem tempo de dar aquele atendimento, naturalmente um outro espírito se coloca para substituí-lo e dar a informação. Porém, muitas das vezes, aquele espírito substituto não consegue entrar em detalhes que satisfaçam as questões do encarnado que quer saber, né? Porém, é preciso entender que o espírito ele tem capacidade de auscultar a alma humana. Daí, os espíritos procuram auscultar o conteúdo da alma e transmite mais ou menos de acordo com o que o requisitante deseja saber. Mas, na verdade, como difere muito do espírito evocado, é provável que as informações recebidas não satisfaçam plenamente, dando a impressão de que um farsante ou que aquela comunicação não é compatível com o esperado. Em casos assim, quando o espírito não está disponível, outras entidades espirituais podem tomar o lugar dos espíritos cuja presença se espera nas reuniões de contato com os chamados mortos. Espíritos que falam ou escrevem por eles, ou, sem descer a detalhes de informação a respeito do seu paradeiro, tecem vagas considerações aos destinatários ansiosos e que, de pronto, não saberiam entender os motivos de seu não comparecimento pessoal para o diálogo que se pretende entabular. É por isso que, em muitos casos, por exemplo, na nossa Casa de Deus, as cartas psicografadas não satisfazem plenamente os consulentes, acham que não tem nada a ver. Já isso aconteceu diversas vezes, de tal maneira que é necessário repetir a solicitação e aguardar os novos comunicados. É assim que nós temos recomendado, porque entendemos de pronto não ser o espírito evocado que estava ali concedendo as informações. Raros são os espíritos que podem comparecer a uma reunião mediúnica, valendo-se de seus próprios recursos. Na maioria das vezes, eles necessitam ser conduzidos por outros mais especializados na tarefa do intercâmbio e que conhecem, digamos assim, os caminhos de acesso à dimensão física e os mecanismos de sintonia com o médium que se dispõe a intermediá-los.
Veja que coisa interessante. Dá a impressão que os espíritos têm possibilidade da dimensão espiritual comparecer imediatamente quando solicitado. Porém, consta aqui que raros são espíritos que podem comparecer diretamente e espiritualmente presente numa sessão mediúnica, porque na maioria das vezes eles precisam ser conduzidos para que tenham condições de comparecer a um centro espírita. Eles precisam de um guia, de uma pessoa que possa conduzi-los a essa situação. Cada espírito tem a sua trajetória, e o encarnado não deve levar tão longe o seu capricho afetivo em relação a ele, a ponto, por exemplo, de querer ou de quase exigir que o espere desencarnar para que ambos se reencontrem no mundo espiritual. Veja essa afirmação. Cada espírito tem a sua trajetória, como o homem aqui na Terra. Depende da sua escolha, da sua liberdade, e vai andando de acordo com o seu desejo, seus planos. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Por exemplo, consta num dos livros de Chico Xavier que o espírito André Luiz, orientador do Chico Xavier, quando ele retorna para o mundo espiritual, ele vai fazer o estágio na colônia Nosso Lar. Chegando ali, ele pergunta pela sua mãe. Porém, foi-lhe informado que a mãe, o espírito da mãe dele, estava numa dimensão superior, bem mais elevada do que lá na colônia Nosso Lar. Depois ele pergunta a respeito do espírito do próprio pai, e foi-lhe informado também que o espírito do pai se encontrava numa dimensão muito inferior e bastante distante da colônia Nosso Lar. Então veja que cada espírito tem a sua trajetória, não é? E nem sempre esses espíritos que estão nessas circunstâncias têm competência de vir esperar um desencarnado recém-chegado lá no mundo espiritual. Por vezes, outros são escolhidos para que estivessem a conduzi-lo nos caminhos do mundo espiritual. Nem sempre os parentes próximos e que poderiam ou que esperariam que eles estivessem a esperá-los não estão tão disponíveis quanto o esperado. Quanto maior for a lucidez do espírito, maior será a sua compreensão da eternidade da vida, entendendo que o que não lhe for possível concretizar hoje em matéria de reencontro com aqueles que ama, lhe será possível amanhã, porque a rigor um século na Terra não passa de um minuto fugaz. Veja a afirmação do Espírito Irmão José a respeito disso, né? Quanto maior for a lucidez do Espírito, maior será a sua compreensão da eternidade da vida. Veja que aqui mesmo, no mundo dos encarnados, pelas afirmações de algumas correntes religiosas, morreu para descansar, demonstra o total desconhecimento do mundo espiritual, da continuidade da vida no mundo espiritual. E outros que afirmam que morreu, acabou, que a vida termina com a morte, é uma ignorância descomunal, que não tem nenhuma consciência a respeito da vida, da eternidade da vida do espírito imortal. Por isso que quanto mais o espírito estiver desenvolvido, mais compreensão da eternidade da vida. Todos os espíritas
notadamente os mais esclarecidos, têm consciência da eternidade da vida, porque o espírito é imortal e em sucessivas reencarnações o espírito encontra oportunidades de aperfeiçoamento, de evoluir, de melhorar suas relações com todas as coisas. Então, diz aqui que devido a essa eternidade da vida, se não conseguir encontrar um afeto, um conhecido no mundo espiritual, não deve perder a esperança, porque diz aqui, em matéria de reencontro com aquele que ama, lhe será possível amanhã, porque um século na Terra não passa de 1 minuto no mundo espiritual. De fato, a cada meia hora representa, em termos de tempo aqui na Terra, 50 anos. Então, 1 minuto corresponde a 1 século. E depois, por maior a distância, não existe separação, de vez que os verdadeiros laços de afeto transcendem a condição biológica ou qualquer proximidade de natureza material. Então veja que, no caso anteriormente citado, da mãe do André Luiz no mundo espiritual, ela se encontrava numa dimensão superior. E, em determinado momento, ela anuncia que estaria presente e, de fato, comparece para o encontro feliz de mãe e filho. Portanto, os verdadeiros laços de afeto transcendem a condição biológica ou qualquer proximidade de natureza material. Que os nossos irmãos encarnados procurem compreender, pois, que os espíritos que desejam em sua companhia não estão sempre à sua disposição, sem que isto, evidentemente, implique em indiferença da parte deles. Por quê? Porque aquele que é ocupado, ele está muito empenhado nas suas funções, nas suas atividades, e por vezes se encontra numa dimensão superior em tarefa ou em missão, em trabalho, estudo ou dedicação em alguma atividade. Mas isso não quer dizer que eles tenham esquecido. Por quê? Porque o espírito, dependendo da sua aptidão no mundo espiritual, ele consegue entrar em contato com qualquer um que ele desejar, mesmo que esteja muito distante e inimaginável para a nossa capacitação. Né? É claro que também precisamos considerar a condição daqueles outros espíritos que, se liberando do corpo, se veem em situação constrangedora devido à existência irresponsável que levaram no mundo, precipitando-se em regiões consentâneas com o padrão de sua vida mental. Inclusive, é bastante comum que o espírito ao qual se solicita auxílio, em verdade, esteja necessitado de auxílio. Isso ocorre notadamente com espíritos que levaram uma vida ociosa aqui na Terra, que não se aperfeiçoaram, muito pelo contrário, que pautaram a vida em prejuízo do próximo, fazendo maldades, viveram uma vida estagnada, sem nenhum benefício nem para si e nem para outros. Portanto, quando retornam ao mundo espiritual, surpreende-se por se situarem no mundo das trevas, no mundo de dimensão inferior. E, dependendo da circunstância em que estiverem, eles emitem vibrações de sofrimento, solicitando socorro e amparo. Porém, como nunca acreditaram no mundo espiritual, nunca fizeram orações, nem se devotaram ao bem do próximo, dificilmente no curto prazo as suas rogativas serão atendidas. Daí ele emite vibração de pesar, de sofrimento, de dor, de doença para a Terra, não é? Como
o mundo das trevas é bem próximo da Terra material, por vezes consegue entrar em contato com o encarnado semelhante. E devido a um espírito semelhante, o encarnado capta as vibrações mentais de sofrimento do espírito no mundo das trevas e pode manifestar uma determinada circunstância na vida, no corpo, no ambiente. Ele pode ficar doente, pode manifestar uma gravíssima doença, pode ficar demente, pode apresentar situação de mediunidade descontrolada e apresentar um grande desequilíbrio. Por isso, é bastante comum que o espírito ao qual se solicita auxílio, em verdade, esteja necessitado de auxílio. Né? Que coisa! Isso acontece. É a mesma coisa solicitar um amparo espiritual para, suponhamos, um vândalo que raramente pensa em Deus e que não acredita no mundo espiritual. Se pedir amparo espiritual a uma pessoa dessa natureza, pode receber em troca más vibrações, influências negativas e apresentar grande desequilíbrio. A relação dos espíritos entre si com os encarnados é muito pouco difere da relação dos encarnados entre si e com os espíritos, porque a vida depois da morte é simplesmente a colheita da semeadura que o homem efetuou sobre a terra. Então, veja que quando um espírito sofredor do mundo de dimensão inferior se vincular a algum encarnado por semelhança, o encarnado vai apresentar gravíssimos desequilíbrios, né? E raramente, dificilmente ele consegue retornar a uma situação de normalidade, caso não seja atendido com bastante critério num centro espírita, notadamente num centro de desobsessão. Temos inúmeros casos de pessoas que apresentam consideráveis desequilíbrios mentais, que na verdade são desequilíbrios espirituais decorrentes das vibrações negativas, trevosas que captam de espíritos sofredores. Não que eles queiram exercer a obsessão, ou seja, conexão forçada com os espíritos encarnados. Por vezes acontece de um espírito vingativo, visando a fazer sofrer o encarnado, devido a uma circunstância que sofreu. Daí ele exerce uma ostensiva obsessão, fazendo com que fique doente, fazendo com que haja muito dissabor, quebre negócios, haja muito atrito na família, haja acidentes, circunstâncias assim, não é? E o espírito obsessor, ele exerce essa influência de tal maneira que o encarnado, se não tiver um socorro espiritual, ou seja, no tratamento espiritual no centro de desobsessão espiritual, ele pode vir a desencarnar precocemente. Daí, desencarnando-se nessas circunstâncias, no mundo espiritual ele vai se defrontar com o obsessor e continuar, por vezes, aqueles atritos intermináveis, inclusive no mundo espiritual. Por isso,
que é importante sempre conduzir a vida sustentada em orações, em estudos, concentrando a mente nas orações e elevando a mente para o Senhor Jesus, ligando-se com o mundo espiritual, rogar a Deus sempre orientação e proteção, de tal maneira que possa exercer o bem em serviço prestado à felicidade de outros. Assim, vivendo a vida de uma maneira harmoniosa, fazer o bem a todas as pessoas, dificilmente vai deixar um desafeto a tal ponto de torná-lo um ser vingativo. Porque o Senhor Jesus afirmou: ligado na terra, ligado no céu. Desligado na terra, desligado no céu. Daí, se mantiver um vínculo de desavença, de atrito, de dívidas aqui na terra, essa circunstância continua nos mesmos moldes no mundo espiritual. E aquele que se desencarnar, ele do mundo espiritual prossegue mantendo todos os sintomas de desavença, de vingança, de sentimentos negativos. Por isso, importante que sempre esteja em oração, fazendo bem, vivendo harmoniosamente com tudo e com todos e procurando, dentro das possibilidades, prestar bons serviços aos semelhantes. Daí, mesmo quando chegar no mundo espiritual, sempre vai ter em toda parte bons afetos, boas pessoas que queiram bem. Quero agradecer imensamente sua atenção. Obrigado. Neste momento, vamos passar as orações. Peço a você que acalme a sua mente, concentre-se em Deus, no Senhor Jesus, nos benfeitores espirituais e vamos fazer a oração. Senhor, neste momento, elevamos nossa mente, nosso pensamento ao Senhor Jesus. Estamos a caminho da evolução, trabalhando devotadamente nas questões que revelam benefício a todas as pessoas. Imaginamos resolver os graves problemas que nos rodeiam, incentivando o estudo do Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus. Constatamos que a nossa sabedoria é bastante restrita e rogamos ao Senhor que nos instrua em todos os momentos, notadamente na compreensão cada vez maior da verdade. Os princípios que idealizamos constam no mundo perfeito de Deus, e assim sendo, em toda a nossa caminhada, rogamos iluminar o nosso caminho, de maneira que possamos encontrar sempre pessoas boas, devotadas e que queiram evoluir para os caminhos mais elevados. Agradecemos imensamente ao Senhor Jesus, aos benfeitores espirituais e a Deus por nos permitir que estejamos vivendo uma luminosa vida repleta de alegria, harmonia e paz. Que assim seja. Graças a Deus. O livro que estudamos, Senhor, que eu possa ver, bem como os demais que utilizamos em nossos estudos, os pedidos de orações, as consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre.